de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E neste quinto domingo do tempo comum, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é tirado do comentário sobre a carta aos Gálatas, de Santo Agostinho, bispo, do século V da nossa era cristã, e traz como título: Compreendamos a graça de Deus. Ouçamos atentamente esta palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. O apóstolo escreve aos Gálatas com a intenção de fazê-los compreender que a graça de Deus neles ama de tal modo que não mais estão sob a lei. Ao ser proclamada a graça do Evangelho, não faltou quem dentre os judeus, mesmo se dizendo cristão, não tivesse entendido o imenso benefício da graça e teimasse em manter-se sob o jugo da lei que o Senhor Deus impusera não aos servidores da justiça, mas aos servidores do pecado. Esta lei era justa para os homens injustos, a fim de mostrar-lhes o pecado, mas não para tirá-lo. Nada com efeito apaga o pecado, a não ser a graça da fé que age pela caridade. De fato, certos judeus queriam impor aos Gálatas, já possuidores da graça, o peso da lei, afirmando de nada lhes aproveitar o Evangelho, a não ser que se deixassem circuncidar e adotassem os outros ritos judaicos puramente carnais. Por esta razão, começaram a suspeitar de Paulo, que lhes havia pregado o Evangelho, julgando-o infiel à doutrina dos outros apóstolos, que obrigavam os gentios a viverem como judeus. O apóstolo Pedro cedera ao escândalo de tais homens e deixara-se levar à simulação, como se pensasse também ele que nos gentios de nada serviria o Evangelho se não cumprissem os preceitos onerosos da lei. O apóstolo Paulo afasta-o dessa simulação, como conta nesta carta. Trata-se aqui da mesma questão que na carta aos Romanos. Contudo, nesta última, parece haver outra coisa, pois acaba com uma contenda e tranquiliza a situação entre os partidários dos judeus e os gentios que haviam aceitado a fé. Em nossa carta, porém, dirige-se àqueles que estavam abalados por causa da autoridade daqueles judeus que os constrangiam aos preceitos da lei. Já haviam começado a dar-lhes crédito, pensando que o apóstolo Paulo não lhes havia pregado toda a verdade, por não querer deixá-los circuncidar-se. Por isso começa logo assim: espanto-me por terdes tão depressa passado daquele que vos chamou à glória de Cristo para um outro evangelho. Nesta introdução, sugeriu em poucas palavras o ponto em questão. Embora na própria saudação, quando diz ser
apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, expressão que não se encontra em nenhuma outra carta, mostre claramente serem esses tais conselheiros, não da parte de Deus, mas dos homens, e ser injusto considerá-lo inferior aos outros apóstolos, quando a autoridade do testemunho evangélico, já que sabia quanto à autoridade do testemunho evangélico, já que sabia ser apóstolo, não da parte de homens, nem por um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste dia do Senhor, nós ouvimos esse belo texto de Santo Agostinho comentando a carta de São Paulo aos Gálatas. Agostinho mostra claramente como São Paulo tem a intenção de mostrar que aquilo que é primário na vida cristã não pode jamais ser substituído por aquilo que é secundário. A graça de Cristo é primária, e a graça de Cristo veio sim para substituir muitas coisas do passado, para extinguir muitos comportamentos e até tradições humanas do passado, porque a graça é o que realmente interessa a partir do anúncio do Evangelho. São Paulo chega a criticar: vocês deixaram o Evangelho que eu vos anunciei para seguir um outro Evangelho. Em outras palavras, eu trouxe para vocês uma boa nova, uma novidade boa, uma notícia boa, a notícia do amor, a notícia da graça, a notícia que tira todo o peso da lei, mas abre para uma perspectiva de salvação futura e já presente. Mas muitos ainda estão apegados às coisas do passado, não querem se abrir à novidade da graça, se apegam a aspectos da religião que já não dizem mais nada, porque também, meu irmão, minha irmã, existem costumes, disciplinas, ideias que fazem parte da religião e servem para um determinado momento da história, mas chega um ponto que já não diz mais nada, então não servem mais. Costumes que no passado tinham o seu sentido de ser, hoje já não tem mais. Vão surgindo outras tradições. Não estou falando aqui da grande tradição, da tradição da igreja. Essa não passa. Essa tem peso de palavra de Deus para nós. Aquilo que está registrado como fé verdadeira desde os inícios das primeiras comunidades. Eu falo de tradições com T minúsculo, costumes, que vai passando o tempo e muitas vezes já não tem mais razão de ser. É isso que São Paulo está criticando também. Os judeus querem que, para que alguém seja batizado, se torne primeiro um judeu, passando por todos os rituais, por todas as tradições dos judeus. E Paulo diz: não, isso serviu num determinado momento. Os pagãos que vêm para ser cristãos, é preciso que aceitem o batismo, acolham com fé o batismo. Não precisam se submeter a rituais dos judeus, se tornando primeiro judeus para depois se tornar cristãos. São Paulo chega a quase dizer: parece que eu anunciei o Evangelho para vocês em vão, porque eu vim trazer a novidade do Evangelho e vocês querem permanecer nas práticas antigas, deixando de lado a graça que eu anunciei para vocês. Essa é a verdade, irmãos. A graça é o primário. Existem elementos na religião que nos ajudam a nos aproximar da graça, mas que não são a graça em si mesmos. São elementos, instrumentos que nos fazem chegar a Deus e a sua graça.
mas não podem ser colocadas no lugar da novidade da graça que o Senhor nos trouxe. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, queremos mais uma vez rezar a Nossa Senhora, colocar nas mãos da Mãezinha do Céu a nossa vida. Então, nesse ato de consagração a Maria, queremos demonstrar nossa confiança em sua intercessão e no amor que ela tem por todos nós. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo um dia abençoado. Que este dia do Senhor realmente resplandeça em sua vida. Que você faça a experiência do ressuscitado e seja sinal de ressurreição na vida dos outros irmãos. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.